Professor Luiz Pinguelli Rosa, o senhor bacharel em Física em 67 e doutor em 74. Por que o jovem Luiz Pinguelli quis estudar Física? Não foi uma escolha assim muito premeditada, não. Na realidade, eu era oficial do Exército e fiz um curso de pós-graduação como oficial já na Escola de Engenharia, um curso que funcionava ao fim da tarde e à noite. Na época não havia mestrado e doutorado. Era um curso chamado Lato Sensu hoje. E quando fui convidado a trabalhar no Instituto de Engenharia Nuclear, aqui no Rio, no campus do Fundão, foi visto que o meu diploma como oficial do Exército não me dava o direito de exercer a função que eu ia para lá. Então, eu precisava de um curso de graduação para validar o de pós-graduação. E, por sugestão de minha irmã Marília, que fazia matemática, estava acabando, eu fiz Física na antiga Faculdade Nacional de Filosofia ainda, que estava se transformando no Instituto de Física, que foi depois para a Ilha do Fundão. O senhor é um mestre em Engenharia Nuclear, em 1969. O acordo Brasil-Alemanha foi bom para o Brasil? Não, ele foi um grande equívoco do governo Geisel, megalomaníaco, previa 8 reatores em 1990 e nada mais, nada menos do que 50 no ano 2000, fora as instalações completas do ciclo do combustível. De tudo isso resultou mesmo o reator de Angra 2, o que é muito pouco em relação àquilo que era previsto e aos 10 bilhões de dólares, pelo menos, que foram gastos no acordo. Mas é viável hoje se continuar esse programa ou não? Bom, viável é, dependendo do objetivo. A energia nuclear deve estar dentro de um plano energético nacional, que, por sua vez, deve estar dentro de um plano de desenvolvimento industrial e tecnológico. Falta isso tudo, lamentavelmente. Nós não temos um plano de desenvolvimento do Brasil. Fazemos por intuição, existem ações corretas de governo atual, as outras ações nem tão corretas, mas não há um plano, em particular para a energia. E, portanto, é difícil dizer por que sim ou não a energia nuclear. De qualquer modo, a prioridade para mim, para a geração elétrica no Brasil, ainda deve ser hidrelétrica. E, neste ponto, concordo com o que acabou falando o presidente Lula há poucos dias. Essa energia elétrica hoje, qual seria a principal matriz dela? Grandes usinas ou pequenas usinas? Ambas. Como dizia o velho Mao Tse-tung, é preciso caminhar com as duas pernas. Nem tão grandes quanto no passado, sim, provavelmente o Brasil terá mais dificuldade do ponto de vista ambiental dos grandes reservatórios que foram feitos no passado para acumular água para épocas de falta de chuva. Agora nós vamos ter que fazer um uso do gás natural, provavelmente, ou até da energia nuclear, pode ser, para fazer essa complementação térmica à hidroeletricidade. Portanto, nós não deveremos mais fazer reservatórios tão grandes quanto no passado. Mas também não vejo por que restringir-se apenas a pequenas hidrelétricas. Eu acho que é preciso ter um estudo racional, uma decisão baseada, inclusive, nas restrições ambientais, nos custos econômicos, nas vantagens tecnológicas, e devemos ter a cabeça aberta para todas as opções sem dogmas místicos. Tudo é nuclear, tudo hidrelétrico, tudo é termoelétrico, tudo é pequeno, tudo é grande. Isso são tudo, para mim, bobagens. O senhor tem um estudo sobre o gás e a integração da América Latina. O gás dará esse fator de integração? Pode dar. Já é um fator de integração hoje entre Brasil e Bolívia. E, aliás, bem-sucedida a negociação do governo brasileiro com o governo boliviano em face das mudanças institucionais ocorridas lá após a eleição do presidente Morales. E há também possibilidade de outros gasodutos. Acho que o Brasil poderá fazer uso do gás natural que os seus países vizinhos, países da América Latina em geral dispõem, da América do Sul em particular, a Venezuela, o Peru, a Argentina, já a Bolívia. E temos um exemplo de integração bem-sucedida com o caso de Itaipu Binacional, a maior hidrelétrica brasileira e do mundo ainda. Essa intenção agora de um
gasoduto de Venezuela à Argentina é viável? É cara, é preciso fazer um cálculo econômico, porque a distâncias muito grandes ainda se utilizam navios metaneiros, que são também caros. Então tem que fazer uma comparação de custo, se a demanda justificar, mas ele tem um apelo geopolítico interessante, que é abrir um escoamento da energia da Venezuela, que hoje é muito destinado aos Estados Unidos e poderia encontrar aqui no Mercosul um mercado importante também. Então, esse gasoduto tem que ser visto do ângulo geopolítico, me parece justificado, e do ângulo econômico e técnico, que aí ainda precisa se fazer o estudo. Uma das suas áreas de pesquisa, retornando aí à energia nuclear, é a questão da segurança, né, e riscos de acidente. Nosso reator de Angra é seguro? Dentro do padrão internacional o que não significa que se possa garantir que jamais vai haver um acidente nele, por isso temos que estar sempre preocupados em planos de emergência, em evacuação possível da população. Nós estamos preparados para essa evacuação? Não estamos, infelizmente. O raio de exclusão para casos de acidente grave foi reduzido de 15 para 5 quilômetros há muito tempo e nunca mais voltou a incluir os outros 10 quilômetros a mais. Então, com isso, não há um plano de evacuação de emergência operacional para a população circunvizinha, em particular de Angra dos Reis, da cidade. Há um problema crônico de Angra 1, que quando eu estava na Eletrobras, fiz a contratação junto com a Eletronuclear para resolver, que é o do gerador de vapor de Angra 1, que está com estado de corrosão e precisa ser substituído. 2 geradores, que são peças muito grandes, muito caras, mas foram contratadas à época que eu estava na Eletrobras. Creio que serão substituídos. E há o problema dos rejeitos radioativos, que a gente tem que ter um plano. Também não temos. Um plano para o de alta radioatividade, que é difícil resolver, e uma solução para o de baixa radioatividade, que tem solução, mas no Brasil não se aplicou. Ele já está numa situação transitória, provisória, e esse provisório está ficando eterno. Indo para um campo militar, já inclusive da sua origem, temos tecnologia para um artefato militar nuclear? O Brasil não se dedica a isso. Se quisesse ter, teria. Mas, graças a Deus, e eu me opus sempre a essa ideia, o Brasil não está no caminho das armas nucleares. Tenho rebatido, aliás, fiz há pouco um artigo para um livro a ser publicado na Alemanha. Estou indo à Alemanha no próximo mês sobre esse assunto e tenho defendido firmemente que não há nenhuma intenção brasileira de bomba nuclear. Isso foi do passado, foi um resquício ainda do período militar, o chamado projeto do cachimbo, que seria um teste nuclear, e que eu fiz parte dos que denunciaram e atuaram contra. Não há mais, e hoje se pensa no enriquecimento do urânio no Brasil para ou submarinos nucleares, que é a intenção da Marinha, ou para os reatores de Angra 1 e 2, que é a intenção da INB, Indústrias Nucleares do Brasil. Os Estados Unidos e a Índia estão firmando um acordo nuclear. O que isso afeta a comunidade internacional? Não creio que afete muito, do ponto de vista brasileiro. Há uma tensão Índia-Paquistão, os dois são armados nuclearmente, com bombas naturalmente limitadas, mas que um ameaça o outro. E os Estados Unidos têm tido uma ação um pouco agressiva nessa área, e o mais importante e preocupante não é o caso com a Índia, porque é um acordo, e sim com o Irã, que é uma ameaça de intervenção militar descabida em um país soberano. Embora eu seja contra, se é que o Irã pretender desenvolver o enriquecimento para fins militares. Mas há meios de se estabelecer uma fiscalização, já que o Irã é signatário do Tratado de Não Proliferação e submete a inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica. Aí sim eu vejo uma atitude
preocupante dos Estados Unidos e que pode afetar os interesses brasileiros de ter também a tecnologia nuclear, no caso do enriquecimento para Angra 1 e 2. O senhor tem um trabalho, após a queda de todo o sistema soviético, sobre exatamente essa migração de tecnologia e equipamentos militares. Há algum risco de algum artefato nuclear cair na mão de terroristas ou de narcotráfico? Há o risco, sim, de ter material físsil em quantidade suficiente fora de controle. Por causa do colapso da ex-União Soviética, algumas bombas não foram mais localizadas. E é possível fazer uma explosão de um artefato nuclear em uma cidade populosa. Felizmente, o terrorismo não é tão desatinado e nunca foi feito isso. Mas vivemos num mundo muito perigoso pela grande divisão entre ricos e pobres, entre países muito desenvolvidos e países muito pobres, na cultura ocidental, neoliberal, consumista, e os países, particularmente, de cultura distante desse padrão, e isto é muito perigoso para o futuro do mundo, não sabemos onde irá parar. O exemplo das Torres Gêmeas mostra que nem a potência imperial, os Estados Unidos, pode garantir a segurança da sua população em um mundo tão convulsionado como o nosso. Não temos hoje o risco da guerra nuclear total entre as duas superpotências, Estados Unidos e ex-União Soviética, mas temos um império implacável, que é os Estados Unidos, e que gera uma reação nesses países, em particular hoje nos países árabes. Nem sempre isso quer dizer terrorismo. É o oprimido tentando fazer valer a sua vontade de alguma forma frente ao opressor. Uma de suas linhas de pesquisa é sobre o consumo de energia residencial por classes de renda. Os ricos estão gastando cada vez mais energia e deixando pouca energia para os pobres? Isso é uma tendência mundial. Quando se compara o consumo de energia dos Estados Unidos, da Europa, dos Estados Unidos, per capita, é o dobro. E vejam só, os europeus são acostumados, na classe média e mesmo a população em geral, a tomar vinho e comer queijo. E os americanos, nesse nível, comem cachorro-quente e bebem Coca-Cola. Então, não quer dizer que o consumo maior signifique bem-estar maior também. Há uma diferença brutal. E dentro de um país como o Brasil também há uma diferença. Isso está ligado à distribuição de renda. O consumo de energia é ligado à distribuição de renda. Ele quase que acompanha a curva de distribuição de renda, que é muito perversa no Brasil. Portanto, a diferença de consumo de uma família de classe média alta, que tem automóveis, muitos equipamentos eletrônicos, uma casa grande iluminada, e uma família pobre que, ainda que tenha alguma dignidade, não vive na miséria, mas tem no máximo um aparelho de televisão pequeno, poucas lâmpadas porque tem poucos cômodos, não tem automóvel, utiliza o transporte coletivo, a diferença é brutal, é imensa. É realmente uma diferença de consumo de energia por classe de renda muito acentuada dentro do Brasil. O senhor, como pesquisador emérito, tem muitas linhas de pesquisa. Mais uma delas, a contribuição da área de energia para o efeito estufa. Que tipo de usina é mais nociva para o meio ambiente? São as termoelétricas, do ponto de vista do efeito estufa. As termoelétricas a carvão, mineral, a petróleo e a gás natural emitem muitos gases de efeito estufa, porque na combustão elas produzem o dióxido de carbono, que é o mais significativo em termos de quantidade na atmosfera. Mas as hidrelétricas emitem também. Esse é um estudo que nós desenvolvemos lá na COP, no grupo que eu trabalho, e não emite nada nuclear. A nuclear, na sua operação, não emite nada, é uma vantagem da nuclear que deve ser reconhecida. As fontes alternativas, por exemplo, a energia das ondas, que é um estudo que fazemos também na COP, ondas do mar, não emite nada. A energia eólica também não emite nada. É viável essa exploração de energia de ondas? Sim,
não é ainda economicamente em grande escala, mas estamos fazendo um projeto piloto com o apoio da Eletrobras no Ceará, com o governo do Ceará, e pretendemos mostrar, tivemos um seminário recente discutindo isso com pesquisadores ingleses que fazem estudos semelhantes com uma tecnologia diferente lá, que é possível sim, nós poderemos lançar mão da energia do mar em breve, se a tecnologia tiver um custo adequado. E a energia dos ventos? Já é usada na Alemanha, na Espanha, nos Estados Unidos, esses três na frente. No Brasil, muito pouco. Ainda é cara no Brasil. Há um problema de desenvolvimento industrial e tecnológico. Como eu disse, nós deixamos de dar atenção a este aspecto. Devemos reconhecer que o desenvolvimento foi preocupação de 3 governos totalmente diferentes na história republicana do Brasil, que foi o do Getúlio Vargas, do Juscelino Kubitschek e do Geisel, ainda que fosse no período da ditadura. Mas não foi mais preocupação dos governos, não está sendo, infelizmente, do governo do presidente Lula. E com isso, os custos, às vezes, são altos porque dependemos muito de importação e ficamos na mão dessas companhias que têm controle oligopólico dessas tecnologias, incluindo as das energias alternativas. Professor, nós corremos um risco de um novo apagão? Claro que sim. Não temos problemas a curto prazo porque a economia tem crescido pouco. Mas o último leilão de energia feito pelo governo teve um resultado muito ruim. Usinas muito poluentes de carvão mineral, de óleo diesel muito caro e poucas hidrelétricas. E, em particular, o equívoco maior do governo é tolher a Eletrobras do seu papel natural de maior empresa elétrica no Brasil. É curioso que eu vim agora, há poucos dias, da Inglaterra, onde há uma grande discussão por causa da posição do governo espanhol contra o controle de uma empresa espanhola de energia elétrica, a Endesa, que, aliás, está no Brasil, é proprietária de algumas distribuidoras privatizadas. Mas o governo espanhol é totalmente contra que uma grande empresa alemã compre a Endesa espanhola. Nós devíamos aprender com os espanhóis. Professor, o que é o protocolo de Kyoto e sua importância para o estado do Rio de Janeiro? O protocolo de Kyoto tem uma importância geral, mundial. Ele é um compromisso dos países mais desenvolvidos, os países ricos, de reduzirem suas emissões de gases do efeito estufa, que contribuem para o aquecimento da atmosfera e podem trazer mudanças climáticas graves no futuro. É uma questão da humanidade como um todo. E o Rio de Janeiro pode se beneficiar através do chamado Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que é fruto de uma proposta brasileira, ainda no tempo do presidente Fernando Henrique Cardoso, e eu tive um certo papel com alguns colegas na concepção dessa proposta levada a Kyoto, e da qual resultou esse chamado Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Através desse mecanismo, é possível países ricos que têm a obrigação de fazer redução das suas emissões de gases do efeito estufa, fazer investimentos em países como o Brasil para reduzir aqui as emissões, contando os créditos para eles. É uma fórmula que eu não concordaria totalmente da maneira que foi feita, mas, de fato, traz alguns recursos importantes que, inclusive, podem beneficiar o Estado do Rio de Janeiro, como simbolicamente beneficiou o primeiro projeto do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, foi um aterro sanitário aqui na região próxima à cidade do Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu. Uma das suas teses fala da geração de energia através do lixão, né, que tem sido, inclusive, motivo aí de brigas entre prefeituras, enfim, onde se coloca o lixo. O lixo gera energia? Acabamos de fazer um seminário, agora mesmo, na semana última, com um grande especialista norte-americano, Temeles, nesse assunto. Veio aqui a COP, através de um grupo de pesquisa que eu coordeno, do qual participam Sérgio Guerreiro e Luciano de Oliveira, e que discutiu-se nesse seminário exatamente esse aspecto. Já há um protótipo de uma usina na Universidade Federal do Rio de Janeiro,
que deve ser aperfeiçoado. Temos estudos com a Petrobras nessa direção para fazer uma usina que consorcie gás natural com lixo, tentando otimizar a geração elétrica e buscando uma solução para o lixo urbano, que também contribui para reduzir a emissão de gás do efeito estufa. Porque quando você queima o lixo, deixa de queimar, por exemplo, o gás natural, que emite gás do efeito estufa. Então, digamos, uma prefeitura do Rio de Janeiro que deseja colocar uma usina com geração de energia, a COP poderia dar consultoria e ainda obter recursos internacionais pelo protocolo de Kyoto? Sim, através desse mecanismo de desenvolvimento limpo é possível recurso internacional e temos feito um esforço, temos um instituto virtual, assim chamado, onde juntamos gente de áreas diferentes, da engenharia, da área ambiental, da área do planejamento energético, da área de transportes, buscando soluções para problemas, incluindo essa questão do lixo urbano. Portanto, já temos essa tradição. A COP sempre procurou fazer o uso da tecnologia com objetivos sociais. Professor, o senhor é secretário executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. O nosso clima está mudando muito? Exatamente devido às emissões dos gases do efeito estufa, há uma convenção das Nações Unidas, dentro da qual foi assinado o protocolo de Kyoto, preocupada com estas mudanças, devido ao aquecimento que está ocorrendo na camada de ar próxima à superfície terrestre. Há preocupações até que alguns sinais de mudança climática já tenham se manifestado recentemente, com esses fenômenos meteorológicos muito intensos no sul dos Estados Unidos e até mesmo aqui em Santa Catarina. Nós não temos certeza disso, mas há uma preocupação de que os próximos 50 anos possam ocorrer mudanças graves, incluindo a elevação do nível do mar, se não se conseguir reduzir as emissões de gás do efeito estufa dos países mais ricos, que emitem muito, e mitigar, controlar as emissões de gases de efeito estufa dos países em desenvolvimento, em particular China, Índia, e incluindo o Brasil e outros. É preciso um caminho diferente do uso de energia que não faça um ataque tão grande ao meio ambiente como hoje ocorre. Mas os Estados Unidos não está dando muita atenção a esse controle ambiental. Ele não assinou o protocolo. Não, os Estados Unidos ele está numa situação curiosa, porque ele está dentro da Convenção do Clima, cuja decisão data de 1992, da Conferência Internacional de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Rio de Janeiro, e naquela convenção ele se obrigou, como os demais países desenvolvidos, a reduzirem suas emissões no ano 2000. Em 97, em Kyoto, esse prazo foi prorrogado para a faixa 2008-2012, com outros índices de redução. Como os Estados Unidos saiu do protocolo de Kyoto, teoricamente, ele deveria ter reduzido no ano 2000 suas emissões, e que não fez. Então, ele é um transgressor da legislação ambiental internacional, do meu ponto de vista. Mas como é o país mais poderoso do mundo, ele faz o que bem entende. Se o Brasil pudesse fazer o mesmo com as suas obrigações financeiras descabidas, que fazem grande parte dos recursos arrecadados, do esforço da população, irem apenas para saldar obrigações financeiras, nós poderíamos dar uma vida bem melhor à nossa população. O senhor dirige a COP da UFRJ. Quais são as principais linhas de pesquisa da COP? Eu não sou mais diretor da COP na medida que, ao ir para a Eletrobras, eu abri mão do meu mandato. Eu estava eleito por terceiro período diretor, teria mais 3 anos de mandato e saí. Mas, de qualquer modo, estou integrado na COP, posso falar por ela quanto às suas principais áreas. A COP é muito forte na área de engenharia em geral, tem uma tradição na área do petróleo, em particular na engenharia civil offshore, mas também na engenharia química ligada ao refino. Hoje busca pesquisa de energias alternativas, o hidrogênio em pilhas combustível. Temos uma planta de biodiesel, a qual eu mostrei, aliás, o presidente Lula, quando visitou a COP
na minha posse como diretor, ainda ele candidato a presidente da República, temos áreas importantes de pesquisa na área metalúrgica, engenharia naval, o caso da pesquisa de energia das ondas do mar, na área de engenharia nuclear, engenharia biomédica, engenharia mecânica. A COP tem 12 programas diferentes de engenharia e, portanto, busca cumprir sua obrigação formando jovens doutores e mestres para o país. Há um comentário generalizado de que no Brasil a ciência avança, mas não gera riqueza, porque ela ainda está muito afastada da realidade do dia a dia, coisa até que não se dá na COP. A COP já está bastante inclusa. Mas como o senhor vê essa crítica de uma maneira geral? Isso não é um problema da ciência, é um problema de governo. É um problema de fazer um estímulo para que as empresas busquem ter sua tecnologia desenvolvida no país. A tradição, e que se agravou até com o chamado modelo neoliberal de economia, é uma importação, às vezes, desnecessária, ao invés de utilizar os recursos nacionais. Acaba de estar acontecendo isso na questão da TV digital agora, no tipo de tecnologia que será utilizada. Eu acho que o Brasil teria que ter uma política industrial de utilização daquilo que a ciência brasileira e a tecnologia brasileira pode desenvolver. Essa é uma questão que não depende só do lado da universidade, depende muito também, mas não só. Depende de uma política nesta direção de aproximação do chamado mercado das empresas da produção acadêmica. Como é que o senhor resumiria a sua passagem pela Eletrobras? Eu tive um grande prazer de poder integrar uma equipe entusiasmada, muito interessada em retomar o papel histórico que a Eletrobras teve no passado e perdeu com as privatizações. Acho que o maior êxito nessa direção foi o Conselho de Presidentes, que fez de fato a gestão do grupo. A Eletrobras é uma holding envolvendo as grandes empresas federais, incluindo a parte brasileira da Itaipu Binacional, e chegamos a ter sucesso na realização financeira, muito bem sucedida. Houve lucros recordes em Furnas, na Chesf, Companhia do Vale do São Francisco, e também iniciativas de participação dos leilões de linhas de transmissão de energia e na busca de ampliar a geração hidrelétrica brasileira. Retomamos a obra de Peixe Angical, em cooperação com a EDP portuguesa, e fizemos o maior esforço possível para recolocar em pauta a questão de Belo Monte e de Rio Madeira, que acabam de ser referidas pelo presidente da República no seu discurso. Tivemos ainda a oportunidade, na época, de criar um programa de bioeletricidade voltado à busca de alternativas energéticas para a região norte, que ainda queima óleo diesel em pequenas localidades distantes, obrigando um transporte de muitos quilômetros que podia ser evitado usando energias alternativas locais. Em 1993, o senhor fundou o Comitê de Entidades no Combate à Fome e pela Vida, com o sociólogo Betinho. O que já foi feito por esse comitê e que lembranças o senhor guarda do Betinho? Betinho foi uma figura maravilhosa. E esse comitê foi dado continuidade a ele graças ao André Spitz, nosso colega, engenheiro de Furnas, e que foi meu assistente na presidência da Eletrobras. E hoje está no programa Fome Zero. Eu acredito, inclusive, que a concepção que levou a prioridade ao combate à fome, incluindo no governo do presidente Lula, vem dessa inspiração do Betinho, que fez uma campanha com um sucesso fantástico contra a miséria. E vamos lembrar também que o Betinho fez a campanha pela ética na política, da qual eu participei, organizando reuniões na época que se discutiu o impeachment do presidente Collor. Eu acho que é preciso sempre pensar esses dois aspectos, em que o Betinho tanto contribuiu com a sua personalidade fantástica e um mineiro carioca inesquecível.
O senhor sempre foi um apaixonado por suas ideias. Que mensagem o senhor enviaria aos jovens sobre o futuro do Brasil? Acreditar no futuro do Brasil. Lutar para um projeto nacional justo para a população, que tenha consciência da necessidade de uma soberania frente a grandes interesses internacionais, sabendo, entretanto, aonde atuar. Em particular, buscando resolver problemas sociais que o país tem. E buscando fazer com que essa filosofia, essa ideologia de mercado neoliberal, que inclusive tomou grande parte do governo Lula, infelizmente, seja mudada. Não é esse o caminho do Brasil. Crescem muito China, Índia, que não adotam esse caminho. E nós, que adotamos esse caminho, estamos com um crescimento há muitos anos extremamente modesto.